Dia que um leão matou um profeta na Bíblia por desobediência, mas não o devorou. A Bíblia não diz quem foi o profeta que foi morto por um leão. O texto bíblico apenas identifica esse profeta como um homem de Deus proveniente de Judá, sem revelar seu nome, no primeiro livro de Reis, capítulo 13. A história desse profeta anônimo é um lembrete a todos os leitores da Bíblia a respeito da importância da obediência completa à palavra de Deus. O texto bíblico registra que o profeta que depois acabou sendo morto por um leão foi enviado pelo Senhor a partir de Judá para profetizar contra o culto idólatra do rei Jeroboão I em Betel. O rei Jeroboão I foi o primeiro monarca do reino dividido no norte. Apesar de ter sido próspero em seu reinado, Jeroboão também ficou marcado de forma negativa na Bíblia por ter fomentado a idolatria em Israel. Ele construiu altares em Dan e em Betel e promoveu um culto entre os israelitas. Deus havia aprovado a divisão política do reino, mas jamais aprovou a instituição de uma adoração paralela em Israel. Portanto, a divisão religiosa promovida pelo rei Jeroboão I era ilícita, e foi nesse contexto que Deus enviou o profeta de Judá para anunciar o seu juízo contra o rei de Israel. A Bíblia diz que o homem de Deus foi a Betel e profetizou a queda do altar profano do rei, e também anunciou o surgimento do rei Josias, que governou Judá cerca de 300 anos depois. No momento da profecia, o rei de Israel estendeu a mão contra o profeta, mas sua mão secou de modo que ela ficou paralisada. Jeroboão, então, pediu para que o profeta orasse ao Senhor para que sua mão fosse restaurada. O profeta implorou pelo favor do Senhor, e a mão do rei voltou a ser como antes. No entanto, Deus impôs duas ordenanças bem claras que deviam ser observadas pelo profeta no cumprimento de sua missão. Em primeiro lugar, o profeta de Judá não devia comer pão e nem beber água enquanto estivesse em Betel. Em segundo lugar, o profeta não deveria voltar pelo mesmo caminho por onde havia vindo. O rei Jeroboão até convidou o profeta a ir ao palácio para que ele pudesse lhe presentear. Mas o profeta recusou de forma veemente a hospitalidade do rei. A ordem para que o profeta não aceitasse a hospitalidade de ninguém em Betel provavelmente tinha o objetivo de servir como um sinal de reprovação do que acontecia em Israel. Aconteceu que, quando já estava retornando para Judá, após ter profetizado contra o culto idólatra do rei Jeroboão, o profeta de Judá acabou sendo enganado por um velho profeta de Betel. O profeta de Betel soube das restrições divinas que foram impostas ao profeta de Judá e saiu ao seu encontro para enganá-lo. Ao encontrar o homem de Deus de Judá, o profeta de Betel alegou que um anjo do Senhor havia lhe ordenado a voltar a Betel para comer e beber na casa do velho profeta. O profeta de Judá acreditou naquela mentira e voltou para comer na casa do profeta idoso. Ao desobedecer a ordem do Senhor, o profeta de Judá recebeu imediatamente a sentença do juízo divino de que ele não voltaria a Judá e nem seria enterrado com seus antepassados. Logo em seguida, o profeta de Judá retornou ao caminho de sua casa junto do seu jumento, mas foi atacado por um leão que o matou. O corpo do profeta de Judá ficou estendido no caminho. Inclusive, milagrosamente, o leão não devorou o profeta e nem o seu jumento. Ao invés disso, o leão ficou parado junto do corpo do profeta de Judá e de seu jumento. Quando o velho profeta de Betel soube do que havia acontecido com o homem de Deus de Judá, ele procurou buscar o seu corpo para enterrá-lo. Obviamente, o velho profeta de Betel entendeu que o fato de o leão não ter devorado o corpo do homem de Deus era um sinal. Assim, ele levou o corpo do profeta de Judá para Betel e o sepultou ali, cumprindo-se o juízo de Deus de que ele não seria enterrado com seus antepassados. No entanto, o velho profeta de Betel reconheceu que aquele homem realmente havia profetizado da parte de Deus, embora houvesse desobedecido ao Senhor. Ele entendeu que tudo o que o homem de Deus havia falado se cumpriria, e pediu para seus filhos enterrarem-no no mesmo sepulcro em que o homem de Deus foi colocado.